Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos fiéis, neste domingo, o Senhor nos chama a contemplar a sua obra. A obra é dele. Ele é o semeador. Mais que isso, ele é a boa semente, o Verbo divino que desce à terra, que vem a nós, pura bondade, pura graça, o amor inesgotável de Deus que se derrama sobre a sua obra na encarnação de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A revelação divina é dada aos homens, mas que de forma variada é o solo. Este somos nós, a humanidade. Recebemos a mesma e única boa semente do alto, a mesma e única revelação divina, mas os efeitos são tão variados. Quando pensamos, no mesmo convento de São Tomás de Aquino, viveram tantos dominicanos, mas nem todos foram como São Tomás. Talvez uma boa parcela não tenha sido nem sequer santo, apesar de conviver com um grande santo. Outra, talvez não tenha sido nem salvo, apesar de conviver com um doutor da fé católica. No convento de São Francisco, de Santo Antônio, de São Boaventura, com certeza existiram centenas de frades. A mesma coisa. Nem todos foram tão grandes, nem todos foram santos, talvez alguns ou muitos nem se salvaram. O solo é intimamente distinto, e não só em sua aparência, pois nessa pode ser similar. Todos usam o mesmo hábito, todos comem da mesma mesa, todos participam da mesma oração, todos estão na mesma disciplina. Mas que frutos diferentes. A consciência é assim, muito distinta, muito variada. E se olharmos para nós mesmos, de uma idade para outra, de uma fase para outra, de uma parte da nossa peregrinação terrena para outra, quanta coisa mudou no solo de nossa consciência. Uma proposta divina, se dada alguns anos antes, seria rechaçada como coisa tola. Caindo anos depois, já não tinha mais aparência, nem espinhos, mas terra lavrada, virada, afofada, pela penitência e pela oração, pela profunda conversão da vida, e aquela semente, em um tempo futuro, rende frutos. Olhemos para o doutor das gentes, o apóstolo São Paulo. O encontro com Cristo lhe acontece no caminho de Damasco, como nos testemunha hoje em sua epístola. Se talvez o caminho de Damasco fosse antes do martírio de Santo Estevão, outra consciência estaria ali. E em vez de ouvir a voz do Cristo Senhor, repudiaria, rejeitaria, e nunca deixaria de ser perseguidor, de ter salvação, de cumprir a sua meta. Mas no sangue do mártir Santo Estevão, a dura terra do coração de Saulo é lavrada pela foice do sangue, pelo arado da perseverança, pela enxada da fé.
O testemunho até a morte de Santo Estevão entra na consciência de Saulo. O caminho, o encontro, a terra boa está ali. É preciso mais do que o favor dos santos. É preciso testemunho pessoal e adesão da vontade. Ali está um apóstolo que passa na frente dos outros, como corajosamente hoje nos diz: são ministros de Cristo, eu mais. E o sabemos, é mais mesmo. Sendo o último, igualou-se a Pedro, o primeiro, de modo que a Mãe Igreja não separa mais a sua liturgia, nem sua devoção, nem sua função, mas é como se fossem um só apóstolo, Pedro e Paulo. Que mudança na terra deste verbo, desta semente! Passaram as aparências, as mudanças da vida, aquele frenesi desatado do caminho. Passaram as seduções dos espinhos, a dureza das pedras, terra fértil, e dizemos 100%. Por vezes, queridos fiéis, depois de um bom tempo de conversão, somos atacados por escrúpulos perigosos, que querem nos acusar de pecados passados e de vida já deixada. Olhemos para Santo Agostinho. Quais os pecados da juventude que o jovem Agostinho não cometera antes de seu batismo? Praticamente todos os excessos de sua época. Partilhara a concupiscão de Agostinho. Mas isto não desanima o santo, muito pelo contrário, lhe redobra a vigilância, pois sabe de que lama foi tirado e do perigo de cair lá de novo. Nos aproximamos do tempo santo da penitência. Não podemos dar a dianteira aos escrúpulos, nem mesmo deitarmos na laxidão de consciência. É preciso virtude, e virtude que vem do alto. É preciso conhecer-se, conhecer a obra de Deus em sua vida, ter mais gratidão do que remorso, mais contrição do que culpa, para realmente progredir a obra de Deus em nós. Deixar o mal e não voltar mais para ele. É o que nos ensina o apóstolo São Paulo, é o que testemunhou Santo Agostinho, é o testemunho dos santos que se converteram. Havemos de nos converter todos os dias, sempre um passo a mais, de terra espinhosa, de caminhos de ansiedades e de frenesis, de fantasias da sociedade odierna, a terra boa e arada, sempre renovada na penitência, no exame de consciência. Que o Senhor nos dê esta graça e que produzamos aquilo que nos destinou a produzir. 30, 60 ou 100 por um, conforme sua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.